A menina mendiga pergunta a um milionário: posso comer suas sobras? E ele transforma tudo. A luz do sol brilhava intensamente sobre a mansão de Isadora, um palácio de vidro e mármore que se destacava na paisagem sofisticada da cidade. Enquanto a vida pulsava lá fora, com pessoas bem vestidas fazendo compras e conversando animadamente, Isadora se sentia presa em um mundo de brilho e superficialidade, milionária, bem-sucedida, cercada por luxo, mas a cada dia o vazio apertava seu peito como uma corrente que não a deixava respirar. As paredes da mansão, que antes eram um símbolo de poder e status, agora a aprisionavam em uma rotina monótona e opressora. Em um dia qualquer, rodeada por pratos gourmet que não agradavam mais ao seu paladar, Isadora decidiu sair para almoçar em um restaurante badalado. O ambiente estava repleto de conversas desconexas, risadas superficiais. Os pratos que chegavam às mesas eram obras de arte, mas para Isadora não passavam de distrações temporárias. Posso comer suas sobras? Ela perguntou, a voz trêmula, carregada de um desejo que Isadora conhecia bem. Era um reflexo de uma infância que ela tinha perdido, afogada em luxo, mas sem afeto. Um silêncio gelado se instalou. Isadora observou a menina, o rosto sujo, roupas esfarrapadas, mas os olhos... Ah, aqueles olhos eram como janelas abertas para um mundo que ela havia esquecido. Algo dentro dela se desmoronou. Em um impulso, ela assentiu e mandou trazer um prato para a menina. Júlia parecia hesitar, mas a fome falou mais alto. Quando a comida chegou, a garotinha devorou como se aquilo fosse o melhor banquete do mundo. O ato de compaixão de Isadora não foi apenas uma refeição dada. Era um convite à vida. Depois daquele dia, decidiu acolher Júlia em sua mansão. A menina trazia uma luz que iluminava a escuridão que há muito se instalara no coração de Isadora. Mas essa decisão teve um preço. Rodrigo, o pai biológico de Júlia, surgiu das sombras como um pesadelo. Disfarçando-se sob um manto de arrependimento, ele arquitetava um plano para reaver a guarda da filha, ameaçando e manipulando emocionalmente. Enquanto Júlia florescia em sua nova vida, exibindo um talento extraordinário na feira de ciências da escola, o peso do passado e as ameaças de Rodrigo pendiam sobre elas como uma espada afiada. A menina começou a gravar conversas com o pai. Quando ele revelou suas verdadeiras intenções, ficou claro que a batalha estava apenas começando. A dúvida a consumiu. Seria suficiente aquela gravação para desmascarar Rodrigo? As perguntas estavam no ar. Até onde Rodrigo iria? E Júlia, mesmo ao lado de Isadora, conseguiria encontrar a força para enfrentar todas as ameaças do seu passado e lutar pelo futuro que merecia? A vida de ambas estava preste. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O coração de Isadora pulsava forte, enquanto ela olhava para Júlia, que agora florescia em sua casa, adaptando-se a uma vida que antes parecia impossível. Mas o peso da presença de Rodrigo a seguia, como uma sombra ameaçadora. Quando pensava que havia encontrado a paz, uma mensagem inesperada surgiu em seu celular. Uma foto de Júlia vingadora e infantil, postada em uma rede social, mostrando a menina ao lado de Rodrigo, ambos sorrindo. A legenda dizia, reunidos novamente. Um fio gelado percorreu a espinha de Isadora. A imagem era o tipo de arma que poderia destruir tudo o que ela havia construído e tudo o que Júlia havia conquistado. O luto por sua mãe se transformou em um renascimento. E agora,
Pare! Desculpe, eu não queria que você visse a foto, disse a menina com um tremor na voz. Ele me encontrou na escola e... Eu não sabia o que fazer. Um nó se formou na garganta de Isadora. Júlia, você não precisa se sentir culpada. Está segura aqui. Tentou confortá-la. Mas a verdade era que a segurança parecia escorregar entre seus dedos como areia. Vamos dar um jeito nisso. Não se preocupe. Mas antes que pudessem discutir mais, o alarme da mansão disparou. Um estrondo cruel e agudo ecoou por todo lugar. Isadora e Júlia se entreolharam, a adrenalina correndo por suas veias. Isadora correu para verificar o que estava acontecendo, o coração disparando. Ao sair da sala, encontrou Rodrigo no hall da mansão, como um ladrão que se apoderou de um sonho. Você não pode estar aqui! Isadora gritou, a voz transbordando autoridade, mas também medo. A presença dele a fazia sentir como se estivesse em um labirinto sem saída. Ele estava ali, sorrindo, mas naquele sorriso havia um veneno sutil. Ah, Isadora, não seja tão dramática, respondeu Rodrigo com um tom de desdém. Só queria ver minha filha. Você não se importa que eu venha buscá-la de vez em quando, certo? A tensão no ar era palpável. Júlia, escondida atrás de Isadora, sentia todas as emoções se entrelaçarem. Não! Eu não vou com você! Ela gritou, mas Rodrigo se virou para ela. Você não sabe o que está perdendo, Júlia. Sua verdadeira família está aqui, ele disse, gesticulando como se tivesse as respostas para todas as perguntas. O nó se apertou mais. O que ele queria dizer? Verdadeira família? Aquilo revirava o estômago de Isadora. Então, ele puxou algo da bolsa. Um envelope grosso. Eu só quero que você veja isso, querida, disse, enquanto entregava o pacote para Júlia, como se fosse um presente. Ela hesitou, mas não tinha como ignorar o que estava dentro. Quando abriu, a expressão de Júlia se transformou em uma máscara de horror. Dentro do envelope estavam documentos que rompiam a dança delicada que havia começado a se formar entre mãe e filha. Era a certidão de nascimento de Júlia, e com ela havia um detalhe que fez Isadora tremer, a assinatura de Rodrigo. Você não é minha filha, Júlia. Você é filha de outra mulher. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Para Isadora, o mundo girava. O documento não só possuía o nome de uma mulher desconhecida, mas também chegou como um raio que desfez todas as certezas. A verdade que tanto buscou evitar agora estava ali, nua e crua. Isadora sentiu que o chão se abria sob seus pés. Espera! O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Sua voz estava quase chorosa, trêmula de medo e confusão. A revelação era devastadora, uma reviravolta que mudava tudo. O que até então parecia um ato de bondade se transformava em uma teia complexa de mentiras e segredos que poderiam ameaçar a felicidade que havia começado a nascer. O que mais estavam escondendo? E Rodrigo, qual era realmente seu plano? Isadora sentiu o vazio no peito se expandir, enquanto olhava para Júlia, sem saber como tudo aquilo acabaria. Isadora sentia o mundo ao seu redor desmoronar. O envelope nas mãos de Júlia parecia pegar fogo, e a revelação de Rodrigo reverberava em sua mente. Você não é minha filha! Você é filha de outra mulher. As palavras eram como um eco contínuo, fazendo seu coração afundar em um abismo de incertezas. Júlia, com os olhos arregalados de desespero, olhou para Isadora. Ela estava confusa, assustada, e Isadora desejou poder oferecer a ela um mundo seguro. Isso não pode estar acontecendo, murmurou a garota, suas mãos tremendo como folhas ao vento.
O olhar entre as duas mulheres se entrelaçou, e a tensão no ar era palpável. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? A voz de Isadora soou quase quebrada. A esperança de uma nova vida não poderia ser destruída tão facilmente. Você está mentindo. Rodrigo lançou um sorriso perverso, como se divertisse com o caos. O que você vai fazer agora, Isadora? Você deve saber que a verdade sempre vem à tona. Ah, e essa mulher, essa outra mulher, é alguém muito importante no meu mundo. Pode ajudá-la a entender quem realmente somos. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você planeja? Seus olhos estavam ardendo, as emoções à flor da pele. Havia uma alvorada dentro dela, uma ignição de determinação. Só estou aqui para trazer à tona a verdade. Se você não agir, não vai poder lutar por ela. Por enquanto, tudo o que fiz foi dar um passo mais perto de reaver o que é meu. Rodrigo olhou para Júlia, como se essa tivesse sido a movimentação mais esperada do jogo. Vamos ver se você consegue aguentar o peso disso, minha querida. Mas como um estrondo repentino, um som interrompeu a conversa. A porta da mansão se arrebentou. O que era isso? Um assalto? Mas não! Entrou um grupo homens de jaquetas escuras com expressões de determinação. Isadora ficou paralisada, enquanto o pânico começou a ocupar o espaço que antes só tinha incertezas. Rodrigo, o que você fez? A voz de Isadora se tornou quase um sussurro. E antes de concluir a frase, um dos homens se dirigiu a Rodrigo. Você ainda não pagou sua dívida, Rodrigo. É hora de acertar as contas. A atmosfera antes tensa, agora ficou opressiva. Isadora viu Rodrigo's expressão se contorcer em uma mistura de medo e raiva. O cenário se transformou em um campo de batalha emocional. O homem avançou em direção a Júlia. Venha comigo, menina. Não fique perto desse lobo. Isadora posicionou-se na frente da garota, uma fera protetora. Não a toque! O desespero transborda e os instintos mais primitivos de proteção ardem dentro dela. Olhou para Júlia, que se agarrava-se à blusa com os olhos cheios de pânico, como se fizesse um esforço para entender o que estava acontecendo. Rodrigo parecia cada vez mais confuso ou furioso. Eu disse que isso não é o que parece. Ele se virou para Isadora, a flagelação emocional se intensificando. Você não sabe do que eu sou capaz. E se você acha que me afastar da minha filha é fácil, você tá enganada. A tensão chegou a um clímax. Um grito ecoou, e um empurrão fez com que um dos homens perdesse o equilíbrio. Tudo aconteceu em frações de segundos. Um disparo. Uma bala cruzou o ar. Isadora gritou, Júlia se encolheu e Rodrigo caiu no chão, a expressão de surpresa misturada com dor. O mundo se tornou um turbilhão de emoções e incertezas. Isadora parou, o horror se instalando em seu coração, enquanto a verdade ameaçava se desdobrar como um filme horrendo. O que significava isso? A família que tentava construir havia sido despedaçada em um instante. O que aconteceria agora? E em quem realmente podia confiar? As questões pairavam no ar, pulsando como uma ferida aberta. O passado começava a se agitar nas sombras, trazendo consigo segredos que poderiam mudar tudo novamente. Isadora e Júlia não estavam apenas lutando por uma nova vida. Estavam prestes a descobrir o que realmente significava ser parte de uma família. Isadora sentia o chão tremer sob seus pés. O envelope nas mãos de Júlia parecia pegar fogo, e a revelação de Rodrigo reverberava em sua mente. Você não é minha filha. Você é filha de outra mulher. As palavras eram como um eco contínuo, fazendo seu coração afundar em um abismo de incertezas. Júlia! Com os olhos arregalados de desespero, olhou para Isadora. Ela estava confusa, assustada,
Isadora desejou poder oferecer a ela um mundo seguro. Isso não pode estar acontecendo, murmurou a garota, suas mãos tremendo como folhas ao vento. O olhar entre as duas mulheres se entrelaçou e a tensão no ar era palpável. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? A voz de Isadora soou quase quebrada. A esperança de uma nova vida não poderia ser destruída tão facilmente. Você está mentindo. Rodrigo lançou um sorriso perverso, como se divertisse com o caos. O que você vai fazer agora, Isadora? Você deve saber que a verdade sempre vem à tona. Ah, e essa mulher, essa outra mulher, é alguém muito importante no meu mundo. Pode ajudá-la a entender quem realmente somos. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você planeja? Seus olhos estavam ardendo, as emoções à flor da pele. Havia uma alvorada dentro dela, uma ignição de determinação. Só estou aqui para trazer à tona a verdade. Se você não agir, não vai poder lutar por ela. Por enquanto, tudo o que fiz foi dar um passo mais perto de reaver o que é meu. Rodrigo olhou para Júlia, como se essa tivesse sido a movimentação mais esperada do jogo. Vamos ver se você consegue aguentar o peso disso, minha querida. Mas como um estrondo repentino, um som interrompeu a conversa. A porta da mansão se arrebentou. O que era isso? Um assalto? Mas não. Entrou um grupo. Homens de jaquetas escuras, com expressões de determinação. Isadora ficou paralisada, enquanto o pânico começava a ocupar o espaço que antes só tinha incertezas. Rodrigo, o que você fez? A voz de Isadora se tornou quase um sussurro. E antes de concluir a frase, você ainda não pagou sua dívida. Rodrigo, é hora de acertar as contas. A atmosfera antes tensa agora ficou opressiva. Isadora viu Rodrigo se contorcer em uma mistura de medo e raiva. O cenário se transformou em um campo de batalha emocional. Um homem avançou em direção a Júlia. Venha comigo, menina. Não fique perto desse lobo. Isadora posicionou-se na frente da garota, uma fera protetora. Não a toque! O desespero transbordou e os instintos mais primitivos de proteção arderam dentro dela. Olhou para Júlia e se agarrava à sua blusa com os olhos cheios de pânico, como se estivesse fazendo um esforço frenético para entender o que estava acontecendo. Rodrigo parecia cada vez mais confuso e furioso. Eu disse que isso não é o que parece. Ele se virou para Isadora, a flagelação emocional se intensificando. Você não sabe do que eu sou capaz. E se você acha que me afastar da minha filha é fácil, você está enganada. Numa mudança de tom, um dos homens se aproximou de Rodrigo. Você não deveria ter se envolvido com o que não conhece. A sujeira da sua vida vem agora à tona. A provocação era clara, e Isadora sentiu o clima se tornar ainda mais carregado. Então, do nada, tudo explodiu. Um grito rasgou o ar. Era Júlia. Não! Ele não pode levar você! Nesse instante, o homem que havia falado puxou Rodrigo pelo braço e revelou um celular. Mostre para ela! Com um movimento brusco, ele virou a tela em direção a Júlia. A imagem era uma mulher. Aquela mesma mulher mencionada nos documentos. Mas o rosto dela era familiar, como uma sombra de alguém que Isadora sabia de algum lugar. Quando Júlia se aproximou, a expressão dela se transformou em um misto de reconhecimento e descrença. Mãe? Ela sussurrou, quase como um milagre. O silêncio foi ensurdecedor. O coração de Isadora parou por um momento antes de explodir em 1000 peças. Não podia ser. A mulher na foto estendia os braços, e Rodrigo olhou para a imagem com um sorriso que parecia carregado de satisfação maligno. Sim, minha querida, a verdade é que você pode perder tudo de novo. De repente, a verdade não só se desnudou, mas se revirou em uma nova camada de mentiras. Isadora sentiu o mundo ao seu redor desmoronar.
A mulher ali naquela tela era o elo perdido. A verdadeira mãe de Júlia. Como isso era possível? O que significava isso para o futuro delas? As palavras de Rodrigo pesaram no coração de Isadora. E um frio percorreu sua espinha. Você acha que vai ficar com ela assim tão fácil? Você não sabe com quem está lidando. O pânico ameaçava dominá-la. A sala estava tomada por uma tensão insuportável. E na cabeça de Isadora, um turbilhão de questões fervilhava. As revelações estavam mudando tudo. E essa nova descoberta parecia mais devastadora a cada segundo. Onde estava a verdade? Em quem podia confiar? E no meio de tudo isso, o que restava da vida que ela tanto desejara construir com Júlia? A única coisa que ela sabia era que tudo havia mudado. A briga não tinha acabado. Na verdade, tinha apenas começado. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O envelope nas mãos de Júlia parecia pegar fogo, e a revelação de Rodrigo reverberava em sua mente. Você não é minha filha. Você é filha de outra mulher. As palavras eram como um eco contínuo, fazendo seu coração afundar em um abismo de incertezas. Isso não pode estar acontecendo. A voz de Júlia quebrou, mal conseguindo pronunciar a frase. Isadora quis dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras sumiram. Uma torrente de emoções entrelaçava-se no ar, fazendo seu estômago girar. Rodrigo sorriu, um sorriso insidioso. Sim, minha querida. A verdade é que você pode perder tudo de novo. Isadora se sentia paralisada. A mulher naquela foto poderia ser a mãe de Júlia? Era impossível. Seu mundo pareceu desabar. E para piorar, um grupo de homens entrou na mansão. Pareciam prontos para o confronto. Rodrigo, o que você fez? Isadora murmura, um frio descendo por sua espinha. O olhar dele era uma mistura de raiva e medo. A atmosfera tornou-se opressiva. Júlia, atrás dela, agarrava a blusa, os olhos arregalados. Você ainda não pagou sua dívida, Rodrigo. É hora de acertar as contas, disse um dos homens. E Isadora soube que a situação havia saído do controle. Quem são vocês? A voz de Isadora tremia. Mas a adrenalina a fazia permanecer firme. Não deixaria ninguém levar Júlia. O passado chegou, Rodrigo. Você não pode escapar disso. O homem avançou e a tensão explodiu. O Rodrigo, furioso, ergueu as mãos. Vocês não sabem o que fazem. E, como um estalo, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor. Um grito e Júlia caiu no chão, segurando a cabeça. Isadora arregalou os olhos e o terror tomou conta dela. Júlia! Ela se jogou ao lado da menina, o corpo tremendo. Mas não era só isso. O grupo de homens olhava fixamente para Júlia. Alguns com expressões de culpa, outros como se fossem predadores. Isadora levantou-se, uma fera protetora, e gritou: Saia! Não se aproximem dela! Júlia, aturdida, murmurava: Mãe, o que está acontecendo? Isadora sentia como se estivesse em um pesadelo. A revelação da outra mulher e aquele ataque inesperado estavam desmoronando o que havia tentado construir. E desferindo um movimento rápido, Rodrigo puxou algo da jaqueta. Um celular, a tela brilhando com uma mensagem. Vejam, a verdade está aqui. Não! Isadora gritou, mas já era tarde. Rodrigo exibia a tela. Uma videochamada se estabelecia. E segundos depois, uma mulher apareceu. Mas não era uma estranha. Era a mãe de Júlia. E seu coração parou. Oi, filha. A mulher disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe por tudo. Eu voltei. Como? Júlia sussurrou, incrédula. A verdade metia-se na mente da menina, transformando tudo numa bagunça emocional.
Ela mentiu para você. Rodrigo gritou, mas a imagem no celular já falava mais alto do que as suas palavras. Entenda, Júlia. Essa mulher não é quem você pensa. Eu prometi proteger você. Mas o choque era profundo demais. Isadora olhou ao redor. As expressões dos homens mudaram. Alguns estavam confusos e outros hesitavam, sem saber se o que aconteceu era um truque de Rodrigo. A tensão no ar mudava de direção, como uma tempestade prestes a eclodir. E enquanto todos se perguntavam como aquilo era possível, a mãe de Júlia declarou com uma determinação crua: Rodrigo é um mentiroso. Ele me separou de você. Mas agora não vou deixar você escapar mais uma vez. Tudo parecia desabar de vez. Isadora percebeu que as linhas estavam se desfazendo e Júlia estava no centro disso tudo. Como tudo que conhecia poderia ser questionado em um único momento? A indenização emocional parecia um labirinto sem saída. Quem sou eu agora? Júlia murmurou. A dor em seu tom era quase palpável. Isadora não soube como responder. O que estavam prestes a enfrentar era um labirinto de mentiras, cada uma levando a um novo medo. E bem ali, entre incertezas, a verdade se tornava ainda mais nebulosa. A conexão que Isadora pensou que tinha construído com Júlia poderia ser desfeita em um instante. Não! Isadora gritou. Nós vamos encontrar uma saída, juntas. Mas enquanto falava, um medo profundo crescia dentro dela. O que viria a seguir? A verdade estava se desdobrando diante de seus olhos. E a única certeza era que o destino das duas estava prestes a mudar novamente. Mas para onde isso as levaria? Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O envelope nas mãos de Júlia parecia pegar fogo. E a revelação de Rodrigo reverberava em sua mente. Você não é minha filha? Você é filha de outra mulher. As palavras eram como um eco contínuo, fazendo seu coração afundar em um abismo de incertezas. Isso não pode estar acontecendo. A voz de Júlia quebrou, mal conseguindo pronunciar a frase. Isadora desejou dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras sumiram. Uma torrente de emoções entrelaçava-se no ar, fazendo seu estômago girar. Rodrigo sorria. Um sorriso insidioso. Sim, minha querida, a verdade é que você pode perder tudo de novo. Isadora se sentia paralisada. A mulher naquela foto poderia ser a mãe de Júlia. Era impossível. O pânico a envolvia, enquanto um grupo de homens entrava na mansão, parecendo prontos para o confronto. Rodrigo, o que você fez? Isadora murmurou, um frio descendo por sua espinha. A atmosfera estava carregada. Júlia, atrás dela, agarrava a blusa, os olhos arregalados. Você ainda não pagou sua dívida, Rodrigo. É hora de acertar as contas, disse um dos homens. E Isadora soube que a situação havia saído do controle. Quem são vocês? A voz de Isadora tremia, mas a adrenalina a mantinha firme. Não deixaria que ninguém levasse Júlia. O passado chegou, Rodrigo. O homem estava próximo. E Isadora notou sensação de tensão subindo no ar como um choque elétrico. Rodrigo estava confuso, furioso. Vocês não sabem o que estão fazendo. E então, tudo explodiu. Um barulho ensurdecedor. Um grito. Júlia caiu, segurando a cabeça. Isadora arregalou os olhos e o terror tomou conta dela. Júlia! Ela se jogou ao lado da menina, o corpo tremendo. Um dos homens se aproximou de Júlia e, com um olhar profundo, disse: Venha comigo, menina. Não fique perto desse lobo. Isadora se colocou na frente da garota, uma fera protetora, gritando: Não a toque! Nesse tumulto, Rodrigo, com um movimento rápido, puxou algo da jaqueta. Um celular, a tela brilhando com uma mensagem. Vejam, a verdade está aqui! Não! Isadora gritou,
Mas já era tarde. Rodrigo exibia a tela. Uma videochamada se estabelecia. E segundos depois, uma mulher apareceu. Mas não era uma estranha. Era a mãe de Júlia. E seu coração parou. Oi, filha. A mulher disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe por tudo. Eu voltei. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Júlia, incrédula, se perguntou. Mãe? Como assim? Isadora perguntou, a raiva ardendo dentro dela. Você disse que ela estava morta. Então, nesse momento de revelação, algo inesperado aconteceu. A porta principal se arrombou e um grupo de policiais entrou, com armas em punho. Estou aqui por ordem de prisão. Rodrigo, você está sendo preso por abuso e sequestro. As expressões mudaram. A tensão que estava prestes a explodir virou pânico total. Rodrigo parou. Isso é um erro! Eu não fiz nada! Mas os policiais avançaram e ele tentou correr. Um deles puxou a arma e disparou. O tiro ecoou na mansão, mas não era Rodrigo que sucumbiu. O homem que tentava agarrá-lo caiu, o rosto estragado em dor. Não, ele não pode levar você, gritou Júlia, e o semblante dela passava de confusão a terror absoluto. A situação havia se transformado em um pesadelo em fração de segundos. Isadora olhou para Júlia. A menina estava paralisada, percebendo que tudo o que pensou ser verdade estava se desmoronando. Havia uma conexão entre a verdade e a mentira que estava prestes a ser desvendada. Enquanto o caos se espalhava, uma voz familiar inundou o ar. Isadora! Era a mãe de Júlia, que agora estava na sala. Eu sou a única que pode explicar tudo. As palavras dela eram como um golpe no estômago. O mundo de Isadora estava se rompendo, e a única certeza que restava era que mais segredos ainda estavam à espreita. Qual seria a verdade por trás de tudo isso? E o que significava a presença bela, agora que a vida de Júlia estava presa em uma rede de enganadores e revelações? O futuro se tornava uma faixa nebulosa à frente delas, e a única coisa que Isadora sabia era que ninguém sairia ileso dessa. Isadora sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto encarava a tela do celular. O rosto da mãe de Júlia surgia diante delas, mas uma sensação estranha de familiaridade a assolava. Não era só um rosto qualquer. Havia algo de reconhecível ali, algo que quase parecia um eco de memórias esquecidas. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Não! Isso não pode ser verdade! Júlia estava em choque, seu olhar oscilando entre Rodrigo e a mulher na tela. Quem é você? O que você quer? A voz dela tremia, o medo refletindo em seus grandes olhos. Isadora sentiu um aperto no peito. Se aquilo fosse verdade, como tudo mudaria. Rodrigo tentava se recompor. Ela está mentindo, Júlia. Não escute essa mulher! Seu rosto se contorcia de raiva e pânico. Mas a mulher na tela respondeu com calma. Eu sou a sua mãe, Júlia, e eu nunca deveria ter te deixado, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo vai mudar agora. Eu estou aqui para te levar. Júlia, hesitante, olhou para Isadora, como se buscasse uma resposta, mas Isadora estava paralisada. A verdade estava se desenrolando diante elas como um pesadelo, e não sabia mais em quem confiar. Então os policiais, que ainda estavam na cena, se moveram em direção ao grupo com armas em punho. Precisamos de respostas, um dos oficiais declarou, e a tensão na sala aumentou. O que eles sabiam que Isadora não sabia? Mas antes que alguém pudesse falar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão. A porta dos fundos foi arremessada para longe e uma figura surgiu, vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Isadora segurou Júlia com força, um grito preso na garganta. Lá vem ele! Rodrigo murmurou, seu tom revelando um medo genuíno.
As crianças se moviam para trás, temendo o desconhecido. A figura rapidamente se revelou, e Isadora travou. Era Léo, o irmão de Isadora, alguém que supostamente estava morto. Ela não o via há anos, e o coração dela começou a disparar. Não! Não pode ser você! As lembranças vieram como uma onda, cada uma mais pesada que a outra. O que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sem conseguir controlar a angústia. Léo ergueu uma das mãos, como se pedisse para que todos se acalmassem. Eu vim por ela, ele respondeu com um olhar profundo, ponderado. Júlia é mais importante do que você imagina. E eu não deixarei que nenhum de vocês a machuque. As palavras de Léo reverberavam pela sala e o choque foi palpável. Rodrigo tentou contestar, mas a energia mudou. Uma revelação aterrorizante começou a assumir forma. Júlia olhou de Isadora para Léo, seu coração dividindo-se entre emoções conflitantes. Qual é a verdade, Léo? A tensão aumentou e por um breve instante a atenção do grupo se desviou para os policiais. Quando todos estavam confusos, Léo avançou. Eu sei onde sua mãe está. A mulher na tela não é a única que tem interesse em você. O quê? Júlia perguntou, sua voz subindo. Existe mais? O mundo dela parecia desmoronar em camadas. Ela não é a única. Léo olhou firme para Isadora. O que você não sabe é que Júlia pode ter um destino muito diferente do que você imaginou. Algo muito maior. Algo que pode mudar tudo. Os murmúrios começaram entre os presentes. A ideia de que havia um destino maior para Júlia parecia absurda, mas a gravidade nos olhos de Léo deixava implícito que ele sabia algo terrível. Isadora sentiu as pernas falharem sob ela. Vocês não têm ideia do que está em jogo, Léo falou, quase em um sussurro. E eu vou proteger Júlia a qualquer custo. Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. O grupo dos homens que havia entrado anteriormente lançou-se em direção a Léo e Rodrigo. O caos ficou incontrolável. Isadora agarrou Júlia com força, enquanto o terror se espalhava pela sala. A verdade estava respondendo por si mesma, e tudo o que pensava que sabia estava prestes a desmoronar. Júlia! Isadora gritou, buscando a mão da menina. O que Léo realmente sabia? O que estava por trás de tudo isso? Seria verdade que o futuro de Júlia era algo que eles não podiam compreender? E enquanto a luta se desenrolava, Isadora se perguntava: quem realmente protegeria a vida de Júlia? Como elas escapariam de todo esse labirinto de segredos? A única certeza era que tudo ia mudar e nada seria como antes. Isadora sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto encarava a tela do celular. O rosto da mãe de Júlia surgia diante delas, mas uma sensação estranha de familiaridade a assolava. Não era só um rosto qualquer. Havia algo de reconhecível ali. Algo que quase parecia um eco de memórias esquecidas. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Não, isso não pode ser verdade. Júlia estava em choque, seu olhar oscilando entre Rodrigo e a mulher na tela. Quem é você? O que você quer? A voz dela tremia, o medo refletindo em seus grandes olhos. Isadora sentiu um aperto no peito. Se aquilo fosse verdade, como tudo mudaria? Rodrigo tentava se recompor. Ela está mentindo, Júlia. Não escute essa mulher. Seu rosto se contorcia de raiva e pânico, mas a mulher na tela respondeu com calma. Eu sou a sua mãe, Júlia, e eu nunca deveria ter te deixado. Ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou aqui para te levar. Júlia, hesitante, olhou para Isadora, como se buscasse uma resposta, mas Isadora estava paralisada. A verdade estava se desenrolando diante delas como um pesadelo, e não sabia mais em quem confiar.
Então, os policiais que ainda estavam na cena se moveram em direção ao grupo com armas em punho. Precisamos de respostas, um dos oficiais declarou, e a tensão na sala aumentou. O que eles sabiam que Isadora não sabia? Mas antes que alguém pudesse falar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão. A porta dos fundos foi arremessada para longe e uma figura surgiu, vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Isadora segurou Júlia com força, um grito preso na garganta. Lá vem ele, Rodrigo murmurou, seu tom revelando um medo genuíno. As crianças se moviam para trás, temendo o desconhecido. A figura rapidamente se revelou e Isadora travou. Era Léo, o irmão de Isadora. Alguém que supostamente estava morto. Ela não o via há anos e o coração dela começou a disparar. Não! Não pode ser você! As lembranças vieram como uma onda, cada uma mais pesada que a outra. O que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sem conseguir controlar a angústia. Léo ergueu uma das mãos, como se pedisse para que todos se acalmassem. Eu vim por ela. Ele respondeu com um olhar profundo, ponderado. Júlia é mais importante do que você imagina, e eu não deixarei que nenhum de vocês a machuque. As palavras de Léo reverberavam pela sala, e o choque foi palpável. Rodrigo tentou contestar, mas a energia mudou. Uma revelação aterrorizante começou a assumir forma. Júlia olhou de Isadora para Léo, seu coração dividindo-se entre emoções conflitantes. Qual é a verdade, Léo? A tensão aumentou, e por um breve instante a atenção do grupo se desviou para os policiais. Quando todos estavam confusos, Léo avançou. Eu sei onde sua mãe está. A mulher na tela não é a única que tem interesse em você. O quê? Júlia perguntou, sua voz subindo. Existe mais? O mundo dela parecia desmoronar em camadas. Ela não é a única. Léo olhou firme para Isadora. O que você não sabe é que Júlia pode ter um destino muito diferente do que você imaginou. Algo muito maior, algo que pode mudar tudo. Os murmúrios começaram entre os presentes. A ideia de que havia um destino maior para Júlia parecia absurda, mas a gravidade nos olhos de Léo deixava implícito que ele sabia algo terrível. Isadora sentiu as pernas falharem sob ela. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Léo falou, quase em um sussurro, e eu vou proteger Júlia a qualquer custo. Antes que pudesse terminar, a porta da sala se abriu com violência. Um grupo de homens armados entrou, com expressões de desprezo e autoridade. Um deles, um homem alto e corpulento, avançou até Rodrigo e disse: Acabou, Rodrigo. Você não pode escapar deste jogo. Rodrigo ficou paralisado. A expressão de confusão transformou-se em pânico. Eu não fiz nada! Você não pode me prender! Isadora olhou para Júlia, que estava paralisada, e em um instante tudo desmoronou. O homem alto puxou um documento do bolso e, ao entregá-lo a Rodrigo, a sala ficou em silêncio. A frágil tensão que preenchia o espaço antes se desfez como um castelo de cartas. Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. As palavras saíram friamente da boca do homem. Rodrigo, começando a perceber a verdadeira natureza do que estava acontecendo, finalmente se virou para Isadora. Você não sabe! Eu fiz tudo o que pude para proteger a Júlia. A fragilidade em sua voz era clara. E quando o homem pouco a pouco desvendou o que estava escrito, o semblante de Júlia ficou ainda mais pálido. O que está acontecendo? O que você fez, pai? Então, para surpresa de todos, como se um peso invisível tivesse sido levantado, Júlia começou a lembrar. A mulher na tela, ela não é só minha mãe? Não pode ser. Ela estava envolvida com vocês também?
Sorrisos de malícia começaram a surgir nos rostos do grupo que havia entrado. A verdade estava cada vez mais próxima, e o desespero tomou conta do ambiente. Um segredo de família que você nunca quis saber, disse um dos homens, deixando o conteúdo do documento ainda mais claro. Isadora mal conseguia processar. Júlia tinha uma conexão mais profunda com Rodrigo do que ela imaginava. Então ela percebeu, a mulher na tela não era apenas uma mãe perdida, mas também a chave para um passado obscuro, um mistério que envolvia dinheiro e poder. Os rostos na sala começaram a mudar. A verdadeira natureza de quem havia sido Rodrigo parecia se desdobrar, revelando uma camada de traições e alianças inesperadas. O mundo ao redor de Isadora estava em colapso, e em um grito angustiante, tudo pareceu parar. Quem será que realmente está protegendo Júlia? Um murmúrio borbulhou entre os presentes. E enquanto a tensão se acumulava, a única certeza era que o futuro de Júlia nunca mais seria o mesmo. O que estava em jogo era mais do que apenas uma busca pela verdade. Era uma luta pela vida. E assim, o destino delas estava agora mais entrelaçado do que nunca. Isadora sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto encarava a tela do celular. O rosto da mãe de Júlia Sur não era só um rosto qualquer. Havia algo de reconhecível ali, algo que quase parecia um eco de memórias esquecidas. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Não! Isso não pode ser verdade! Júlia estava em choque, seu olhar oscilando entre Rodrigo e a mulher na tela. Quem é você? O que você quer? A voz dela tremia, o medo refletindo em seus grandes olhos. Isadora sentiu um aperto no peito. Se aquilo fosse verdade, como tudo mudaria? Rodrigo tentava se recompor. Ela está mentindo, Júlia! Não escute essa mulher! Seu rosto se contorcia de raiva e pânico. Mas a mulher na tela respondeu com calma. Eu sou a sua mãe, Júlia. E eu nunca deveria ter te deixado. Ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou aqui para te levar. Júlia, hesitante, olhou para Isadora, como se buscasse uma resposta. Mas Isadora estava paralisada. A verdade estava se desenrolando diante delas como um pesadelo, e não sabia mais em quem confiar. Então, os policiais, que ainda estavam na cena, se moveram em direção ao grupo com armas em punho. Precisamos de respostas, um dos oficiais declarou, e a tensão na sala aumentou. O que eles sabiam que Isadora não sabia? Mas antes que alguém pudesse falar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão. A porta dos fundos foi arremessada para longe, e uma figura surgiu, vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto. Isadora segurou Júlia com força, um grito preso na garganta. Lá vem ele, Rodrigo murmurou, seu tom, revelando um medo genuíno. As crianças se moviam para trás, temendo o desconhecido. A figura rapidamente se revelou e Isadora a travou. Era Léo, o irmão de Isadora, alguém que supostamente estava morto. Ela não o via há anos, e o coração dela começou a disparar. Não! Não pode ser você! As lembranças vieram como uma onda, cada uma mais pesada que a outra. O que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sem conseguir controlar a angústia. Léo ergueu uma das mãos, como se pedisse para que todos se acalmassem. Eu vim por ela. Ele respondeu com um olhar profundo, ponderado. Júlia é mais importante do que você imagina. E eu não deixarei que nenhum de vocês a machuque. As palavras de Léo reverberavam pela sala e o choque foi palpável. Rodrigo tentou contestar, mas a energia mutou. Uma revelação aterrorizante começou a assumir forma. Júlia olhou de Isadora para Léo, seu coração dividindo-se entre emoções conflitantes.
Qual é a verdade, Léo? A tensão aumentou e por um breve instante a atenção do grupo se desviou para os policiais. Quando todos estavam confusos, Léo avançou. Eu sei onde sua mãe está. A mulher na tela não é a única que tem interesse em você. O quê? Júlia perguntou, sua voz subindo. Existe mais? O mundo dela parecia desmoronar em camadas. Ela não é a única. Léo olhou firme para Isadora. O que você não sabe é que Júlia pode ter um destino muito diferente do que você imaginou. Algo muito maior, algo que pode mudar tudo. Os murmúrios começaram entre os presentes. A ideia de que havia um destino maior para Júlia parecia absurda, mas a gravidade nos olhos de Léo deixava implícito que ele sabia algo terrível. Isadora sentiu as pernas falharem sob ela. Vocês não têm ideia do que está em jogo, Léo falou, quase em um sussurro. E eu vou proteger Júlia a qualquer custo. Antes que pudesse terminar, a porta da sala se abriu com violência. Um grupo de homens armados entrou, com expressões de desprezo e autoridade. Um deles, um homem alto e corpulento, avançou até Rodrigo e disse: Acabou, Rodrigo. Você não pode escapar deste jogo. Rodrigo ficou paralisado. A expressão de confusão transformou-se em pânico. Eu não fiz nada. Você não pode me prender. Isadora olhou para Júlia, que estava paralisada, e em um instante tudo desmoronou. O homem alto puxou um documento do bolso e, ao entregá-lo a Rodrigo, a sala ficou em silêncio. A frágil tensão que preenchia o espaço antes se desfez como um castelo de cartas. Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. As palavras saíram friamente da boca do homem. Rodrigo, começando a perceber a verdadeira natureza do que estava acontecendo, finalmente se virou para Isadora. Você não sabe. Eu fiz tudo o que pude para proteger a Júlia. A fragilidade em sua voz era clara. E quando o homem pouco a pouco desvendou o que estava escrito, o semblante de Júlia ficou ainda mais pálido. O que está acontecendo? O que você fez, pai? Então, para a surpresa de todos, como se um peso invisível tivesse sido levantado, Júlia começou a lembrar. A mulher na tela. Ela não é só minha mãe. Não pode ser. Ela estava envolvida com vocês também? Agora, o próprio Rodrigo começou a tremer. Ele olhou para Isadora, com olhos de desespero, em busca de uma explicação. Você não pode deixar que ela te leve. Eu sei que a verdade é muito maior do que imaginamos. Ele tentou avançar em direção a Júlia, mas o grupo se tornou hostil, sem saber se deviam agir ou esperar. A situação já estava prestes a explodir. Levante-se, Rodrigo! O homem imperou, a fúria estampada no rosto. A verdade é que você está enredado em uma rede bem maior do que poderia imaginar. As mentiras não vão proteger a garota. O pânico tomou conta da sala. Isadora virou-se para Léo. Você diz que tem respostas? O que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A janela se estilhaçou em 1000 pedaços, quando algo pesado passou por ela, em uma fúria devastadora. Um lobo enorme, de pelos escuros como a noite, entrou na sala, rosnando de forma ameaçadora. O caos tomou conta. Júlia gritou e a sala encheu-se de confusão. O lobo se lançou em direção a Rodrigo, que se virou e ficou paralisado, a expressão de terror estampada em seu rosto. O animal mordia Rodrigo e ele caiu no chão desesperado. Não!
O que você fez? A cena era brutal e a confusão se espalhou rapidamente. Isadora gritou. O que significava aquele ataque? Júlia começou a chorar, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que deveria ser um momento de revelação se tornava um pesadelo. Então, a mulher na tela gritava: Rodrigo, você não fez o que parecia. O jogo vai acabar com isso. Mas o lobo não parecia estar ali para apenas atacar. Era como se ele fosse um predador de um jogo muito maior, revelando um segredo oculto. A sala ficou em silêncio quando a figura do animal se erguia, como um símbolo de algo que estava prestes a mudar o destino deles para sempre. O que estava em jogo? O que realmente era Júlia? E mais importante, qual era a verdadeira natureza de Rodrigo? Num instante, tudo o que lhes era familiar se tornava cada vez mais distante. As revelações aguardavam, e Isadora sabia que estavam só no início do que poderia ser um final aterrador. Como tudo o que construíram poderia resistir a uma tempestade? As respostas estavam mais distantes do que nunca. O lobo se lançava sobre Rodrigo, mostrando seus dentes afiados. A sala explodiu em gritos e caos. Júlia gritou por sua mãe. Isadora se lançou em cima dela, gritando para que se afastasse. O lobo rosnava e Rodrigo caía ao chão, aterrorizado, enquanto os homens armados se dividiam entre proteger Rodrigo e ficar paralisados, sem saber como reagir. Júlia, venha pra cá! Isadora berrou, puxando-a para um canto, mas a menina parecia hipnotizada pelo que estava acontecendo. Os olhos de Júlia estavam arregalados. É meu pai! Ela gritou. Ele não é o que parece! Isadora respondeu, sentindo um nó na garganta. As memórias de todas as vezes que abriram as portas e rodaram o mundo nas mãos dela vinham à tona. E a única certeza que tinha era que não poderia perder Júlia agora. Rodrigo tentava se levantar, as mãos tremendo. O lobo o observava, uma fera imponente, como um símbolo de uma verdade não revelada. Não! O que está acontecendo? Rodrigo urrava. Sua máscara de controle se despedaçando. A mãe de Júlia na tela gritou: Desista, Rodrigo! Você não conseguirá escapar mais. Leo avançou, utilizando o tumulto a seu favor, e dirigindo-se aos homens armados, gritou: Ela não é a única! Vocês também podem estar em perigo! Enquanto a cena se desenrolava, Isadora percebeu uma nova centelha nos olhos de Júlia. Era uma mistura de força e determinação. Mãe, eu quero saber a verdade! Me diz a verdade! A voz da menina cortou através da confusão. Uma frase que disparou emoções na sala. O lobo, então, parecia acalmar-se, como se entendesse a intensidade da cena. E naquele momento, Isadora sentiu um alívio. O instinto de proteção agora não era apenas seu. Júlia estava pronta para lutar. Vamos, meu amor! Isadora gritou, pegando a mão da filha. O lobo, de alguma forma, a reconheceu. Ele não atacaria. Era claro que havia uma força maior incontrolável em jogo. Rodrigo olhava para a mãe de Júlia na tela com medo. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz agora hesitante. Quero que você enfrente a verdade, Rodrigo. Você nunca fez nada que não pudesse pagar por isso, ela exclamou, e seus olhos brilharam com raiva e tristeza. Leo então se aproximou mais e com firmeza adicionou: Você nunca poderá escapar, Rodrigo. O que você fez irá finalmente retornar para você. Os homens agora estavam prontos para agir, mas o lobo continuava firme, um guardião entre eles. Então, por um breve momento, tudo parou. Era como se o tempo tivesse congelado.
Os tiques dos relógios eram a única coisa que se ouvia. Isadora olhou para Júlia e viu a determinação refletida em seu olhar. Ela sabia que o futuro delas dependia de como tudo isso terminaria. Juntas, vamos vencer! Sussurrou Isadora, sua voz firme. Júlia concordou, seu pequeno punho fechado com força. Naquele beat, um novo som se fez ouvir. Sirenes. A polícia estava finalmente ali, e as vozes gritantes começaram a ecoar pelo ar. Saia com as mãos para cima, disseram. Rodrigo, percebendo que seu tempo estava se esgotando, soltou um grito desesperado. Não, não vale a pena. A verdade estava finalmente se desenrolando e aquilo se tornava um fechamento. Isadora, Júlia e até mesmo o lobo estavam ali, prontos para desafiar tudo e todos. A verdade finalmente prevaleceu. E enquanto as luzes da polícia iluminavam aquele cenário de dor e confusão, Isadora pegou a mão de Júlia novamente e se preparou para enfrentar o que viesse a seguir. E quando a polícia se aproximou, a pergunta ficou no ar. O que realmente havia acontecido? Os planos de Rodrigo estavam se desmoronando. Mas e a felicidade de Júlia? Isadora só sabia que a batalha ainda não havia acabado. Mas a chama da esperança agora ardia dentro dela. E ali, naquele momento, com o lobo ao seu lado, elas estavam mais fortes do que nunca. Você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe essa chance escapar. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais